Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheadíssimo de notícias do Corinthians atualizadas para vocês. E meu irmão, o vídeo realmente está bombando. Vou trazer os últimos detalhes da partida entre Corinthians e Ponte Preta, possível volta de Yuri Alberto, possível estreia de Igor Coronado no timão. Corinthians que vem com novidades também na escalação. Vou trazer para você tudo detalhadinho. Vamos falar também um pouquinho aí sobre uma atualização sobre Gabriel Barbosa. Será que pode ser jogador do Corinthians? Vamos falar também sobre muito dinheiro que pode estar entrando nos cofres do Corinthians, mais de 200 milhões. Imagina o quanto isso pode potencializar a nossa equipe para o próprio Brasileirão. Fiel, o vídeo está imperdível, recheado de notícias do timão e tem mais. Corinthians tem data marcada já para realizar exames médicos para apresentar o nosso novo reforço, Kaká, aí, novo zagueiro do Corinthians. Fiel, gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para sempre que o corintianeiro postar vídeo vocês serem notificados. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo falando sobre os últimos detalhes de Corinthians e Ponte Preta. Jogo que acontece amanhã às 16 horas na Neoquímica Arena. Caso o Corinthians queira ainda sonhar com classificação, não pode em hipótese alguma empatar ou perder a partida. Vale lembrar que tem jogos importantíssimos hoje, resultados que influenciam diretamente na classificação do timão. Que a Inter de Limeira joga contra o Santo André e o Palmeiras contra o Mirassol. Inclusive, enquanto vocês podem estar vendo esse vídeo, o jogo aí já pode estar correndo, tá, fiel? Então, vamos torcer para resultados favoráveis aí para o timão, para a gente classificar para o mata-mata. E digo mais, se o Corinthians classificar, segura nós, irmão. Segura, porque o Corinthians cresce muito nos mata-matas. Antes da escalação oficial, pelo menos a escalação aí, a provável escalação do timão, vamos falar um pouquinho aí sobre Yuri Alberto, que pode voltar à equipe, fiel. Yuri Alberto que teve um diagnóstico aí que poderia voltar depois de 45 dias. O jogador se recuperou de forma extraordinária, pegou todo mundo de surpresa. O Yuri Alberto que teve uma contusão aí na 8ª costela do arco costal, tá, fiel? O jogador estava programado para voltar só daqui 45 dias, mas já treinou com o grupo e pode estar à disposição do Antônio Oliveira contra a Ponte Preta. Yuri Alberto que teve aí últimos jogos marcantes. O Yuri Alberto disputou 5 partidas fazendo 4 gols pelo Corinthians. Isso é de extrema importância para ganhar confiança do jogador e é óbvio ajudando aí o timão cada vez mais. Yuri Alberto se restabelecendo aí depois de uma má fase. Vamos falar também sobre Carlos Miguel. Carlos Miguel que é titular agora, teve um jogo contra o Cianorte, fez uma boa partida, uma partida segura, apesar de não ter ser muito exigido. Agora joga diante da Ponte Preta porque o Cássio está cumprindo aí suspensão por cartão vermelho. Cássio deve voltar no próximo jogo do Paulistão, já que o goleiro se encontra agora totalmente recuperado. Vamos torcer para o Carlos Miguel fazer uma boa partida. Apesar do Cássio ser monstro, acredito fortemente que o Carlos Miguel mereça uma sequência aí como titular do Corinthians. Fiel, outra novidade que pode pintar é a estreia do Igor Coronado. Aí quem falou foi o próprio jogador da boca dele em sua última entrevista coletiva. Igor Coronado disse que estará 100% pronto a partir de segunda-feira. Em outras palavras, poderá estrear contra o Santo André. Isso é 100% de certeza. Mas o jogador também disse que insiste muito com os preparadores físicos, que exige muito dele para ele estar pronto, para pelo menos jogar alguns minutos contra a Ponte Preta. Então, quem sabe aí o Corinthians não pode ter aí uma surpresa tendo o Igor Coronado no banco, podendo jogar alguns minutos para fazer aí a sua estreia pelo timão. Quero que vocês comentem sobre a possível estreia do Igor Coronado, a possível volta de Yuri Alberto. O que vocês acham do Carlos Miguel ganhar uma sequência no timão? Comentem que eu respondo todos os comentários. E por falar em comentário, fiel, só uma ressalva importante. Antes da escalação, eu respondo mesmo todos os comentários sem exceção, porque eu acho, cara, eu não me permito ficar sem responder todos os comentários. Eu não me permito isso, porque eu acho uma sacanagem vocês virem aqui, assistir o meu vídeo, deixar o like, se inscrevem no canal, vocês comentam e eu sequer vou ler os seus comentários. Eu não faço isso. Eu não me permito isso. Inclusive hoje não vai ter o vídeo da noite, porque eu vou sentar
a bunda na cadeira e vou responder todos os comentários que estão atrasados, todos eles. Eu não me permito ficar sem responder sequer um comentário ou ler uma opinião futebolística de vocês a respeito do Timão. Aqui eu preservo e muito vocês, trato vocês como se fosse família mesmo, fiel. Vocês estão fechados comigo e eu acredito que eu também esteja fechado com vocês. Então tem que ter reciprocidade, irmão. E aqui eu respondo todos os comentários sem exceção. Provável escalação do Corinthians. Então o Corinthians entra com o Carlos Miguel no gol, Fagner, Félix Torres e Gustavo Henrique. Na lateral tem grande chance do Hugo começar jogando, mas também não está descartado o Caetano como lateral do Corinthians. Aí no caso eu já prefiro o Hugo, porque o Hugo sabe apoiar mais o ataque. O Caetano, apesar de ser lateral, faz um terceiro zagueiro aí, mas não vem fazendo boas partidas no Corinthians. Nossa dupla de volante é Raniel e Michael, dupla de volante titular do Corinthians hoje. Corinthians também que busca um volante no mercado da bola, o português Checa, que já teve aprovação do Antônio Oliveira. Corinthians negocia com o jogador. Quem quiser saber mais está no meu primeiro vídeo. Então, dupla de volantes, Raniel e Michael, meio ofensivo, Rodrigo Garro. No ataque teremos o Wesley, que está fazendo boas partidas, centroavante Romero, caso o Yuri Alberto não volte, tá? E na ponta, o Pedro Henrique. Caso o Yuri Alberto volte, o Corinthians volta aquele sistema de trio de ataque que estava jogando, com o Wesley, Yuri Alberto e Romero aberto na ponta direita, tá, fiel? Então essa é a provável escalação do Corinthians para o jogo de amanhã. Vai Corinthians, o meu resultado aqui é 3-0 de novo para o Corinthians. Acertei contra o Cianorte e espero acertar novamente contra a Ponte Preta. E o seu? Deixa aí o seu resultado que eu quero saber qual que é a sua opinião, fiel. Vamos falar um pouquinho aí sobre mercado da bola? Vou trazer uma breve atualização aqui para vocês do Gabigol, fiel. Inclusive esse assunto gerou uma grande repercussão. Volto a dizer, nunca cravei o Gabigol no Corinthians. Volto a repetir, esta eu afirmo, Gabigol não fica no Flamengo. Gabigol vai sair do Flamengo, se não sair agora no meio do ano, porque agora o cenário mudou totalmente. O Landim não quer o Gabigol, o Braz não quer o Gabigol, o Tite não quer o Gabigol e o Gabigol não quer o Flamengo. Então não resta alternativas o Gabigol sair. Obviamente que se algum time quiser tirar o Gabigol agora, que é o caso do Corinthians, tem que dispor de algum valor financeiro. Mas para o Corinthians não se torna viável pagar uma quantia gigante no Gabigol, sendo que ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Pessoal, não confundam assinar pré-contrato no meio do ano dele vir no meio do ano. O Flamengo pagou o Gabigol para ter ele até dezembro de 2024. Então, se nenhum clube arcar, o Flamengo pode segurar o Gabigol até 2024, até dezembro de 2024. Aí ele sai de graça. Mas este negócio não é interessante para o Flamengo, porque o Flamengo vai dispor do jogador totalmente grátis, sem receber nenhuma quantia financeira. Então, é interessante para o Flamengo negociar o jogador também. Tivemos declarações polêmicas no Instagram do próprio Gabigol, que pôs uma frase alguns dias atrás escrita: recalculando rota, ou seja, recalculando destino. Ele não quer ficar no Flamengo. O pai do Gabigol também trouxe aí uma nota de repúdio ao Tite. Ele não mencionou o nome do treinador, mas devido à repercussão negativa que teve entre o treinador e o jogador no vestiário, em que o pai do jogador disse: é muito fácil culpar outras pessoas do que assumir os próprios erros, fiel. Obviamente que o clima está insustentável. Se não for para o Corinthians, vai para outro clube. Porque no Flamengo o Gabigol não fica. Aí eu estou afirmando para vocês. Espero, aí, sem querer causar grande repercussão, que ele feche com o Corinthians. Mas isso é uma opinião minha, tá? Porque eu vejo ele como um grande atacante. Sei que muitos não gostam do Gabigol e eu respeito demais a sua opinião. Mas o que nos resta agora é aguardar. Gabigol tem reunião com o Flamengo a partir de segunda-feira. Vamos ver o que pode acontecer aí. Mas de graça o Flamengo não vai liberar. Nem que o Flamengo tiver que afastar o jogador para treinar separado, mas de graça o Flamengo não libera, porque o Flamengo não vai lucrar nada, porque o Flamengo não é lucro, tá, fiel? Mas eu acredito que nessa possível negociação o Corinthians ainda pode triunfar. Vamos aguardar, agora é só aguardar, vocês podem ficar tranquilos que qualquer informação que eu tiver, eu vou trazer a respeito do jogador, tá? Qualquer informação que tiver, eu trago. Se não tiver nenhuma informação relevante sobre o Gabigol, eu não vou trazer, só se tiver, tá, fiel? Porque agora é questão de esperar mesmo as negociações aí, se vai concluir pro lado positivo
ou pro lado negativo, ou se o Gabigol vem só no meio do ano ou não vem, aí agora é realmente esperar. Fiel, notícia importante que pode elevar o patamar financeiro do Corinthians ainda mais. Estamos falando aí sobre direitos de transmissão. O Corinthians que está fechado, o Corinthians já fechou o contrato com a Libra, que dispõe de 9 times. Mais ou menos os valores financeiros, não vou cravar, é 200 milhões anuais para repartir em 9 clubes. Não sei também totalmente os valores exatos da Liga Forte, tá? Da Liga Forte de Futebol, que é os novos aí investidores que querem pagar para os direitos de transmissão do Corinthians. Ouvi dizer informação, estou apurando com mais carinho, que seria esses valores, 200 milhões de reais só para o Corinthians anualmente. Óbvio que o Corinthians vale até muito mais. O Corinthians é recorde de audiência, campeão de audiência. Então óbvio que vale esse valor e até mais. Então ouvi dizer que poderia ser 200 milhões ou mais anuais só para o Corinthians, meu irmão. Olha o quanto isso pode elevar aí ainda mais o Corinthians. Corintianeiro, então já está fechado? Corinthians fechou essa negociação com a Liga Forte? Não, fiel, o Corinthians não fechou essa negociação. Tem que rever com carinho, inclusive, eu não me lembro o nome do escrito, ele disse, corintianeiro, mas temos que rever esses contratos com carinho, para o Corinthians não entrar numa furada, mais ou menos assim o seu comentário. Sinal do que eu leio todos os comentários, fiel, porque eu me importo com os comentários de vocês e respondo todos. Então eu leio os comentários e realmente tem razão. Apesar de ser muito dinheiro, o Corinthians tem que estudar com carinho toda essa situação para não aceitar um dinheiro aí que seja mais, mas depois aí o Corinthians pode ser prejudicado. Detalhe importantíssimo, o Corinthians poderia receber esses 200 milhões adiantados, não poderia, se quiser, ele tem a opção de não esperar até o final do ano, seria como um empréstimo. Olha, você aceita, eu já te adianto os 200 milhões que eu teria que te pagar para você no final do ano. Fiel, o Corinthians pode fechar este acordo nos próximos dias ou nas próximas horas. É muito dinheiro envolvido. E se eu fosse o Corinthians, se realmente o contrato for apenas de uma maior proposta, não prejudicar o Corinthians nada, eu aceitaria ontem, para ontem. Você sabe por quê? Porque com a Libra o Flamengo ganha mais que o Corinthians. O Flamengo tem mais direitos aí financeiros do que o Corinthians. Só porque o Corinthians fecha com a Liga Forte, já que ela tem uma proposta maior para o timão. Acredito eu que o Corinthians deve fechar sim. O Corinthians vale muito. Imagina uma liga comprar aí os direitos de transmissão de jogos do Corinthians. Pô, o Corinthians é campeão de audiência. O Corinthians vem dando lucros absurdos para a Globo aí durante anos, anos e anos. Porque chega dia de jogo do Corinthians que tem transmissão ao vivo da Globo, fiel, é campeã de audiência, marca muitos pontos. Então o Corinthians vale e muito. Então eu acredito que o Corinthians possa acertar com a Liga Forte, inclusive tem proposta para o Santos também. Corinthians e Santos podendo acertar aí essas contratações milionárias. Obviamente que para o Santos tem valores menores do que o Corinthians. Fiel, queria trazer para vocês de atualizar... desculpa, fiel. Nossa, mil perdão, já estava esquecendo. Corinthians aí já tem data marcada para anunciar o zagueiro Kaká, e que é segunda-feira. Com mais uma cravada aí do corintianeiro que deu certo. Faz tempo que o corintianeiro trouxe o zagueiro Kaká. Kaká é um novo jogador do Corinthians, tá, fiel? Que vai se apresentar segunda-feira para realizar exames médicos e o Corinthians vai apresentar o jogador de forma totalmente oficial. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Gostaria de agradecer demais a sua presença. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!